A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, um programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O nosso diretor-geral é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos gratuitos, humor jurídico e eventos acadêmicos pagos, estes para os que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, um entrevistado falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos ouvintes. Hoje vamos conversar com o psiquiatra forense Hamilton Raposo sobre como a psiquiatria forense pode ser uma especialidade a serviço da justiça e da sociedade. Bom dia, doutor Hamilton Raposo, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Heraldo. É um prazer estar com vocês aí na Rádio Timbira, com o Instituto Mérito e com a Associação dos Magistrados. Doutor Hamilton, nessa primeira parte da entrevista, a gente costuma fazer algumas perguntas de caráter pessoal, até para que a história de vida do nosso entrevistado possa servir de boa influência, né, de modelo para os nossos ouvintes. Então, a primeira pergunta que eu lhe faço é: por que o senhor resolveu abraçar a medicina e foi para a psiquiatria e, mais ainda, para a psiquiatria forense? Eu fiz medicina, meu pai era médico, talvez por influência dele, meu pai era médico e também fazia psiquiatria, e talvez por influência dele eu tenha feito medicina e tenha escolhido a psiquiatria. Mas a psiquiatria em si, ela me cativou com a bolsa de estudo que eu ganhei de um instituto, tinha uma parceria na época do Ministério da Educação e Cultura com um instituto americano chamado Moody's, e esse instituto ele contemplava alguns alunos que tinham boas notas e com uma bolsa, e que essa bolsa ela teria que ser vinculada a alguma instituição médica. E eu escolhi o Hospital Nina Rodrigues, aquilo era no quarto período de medicina, e a partir daí eu tinha um horário a ser cumprido no Hospital Nina Rodrigues e comecei a seguir um médico psiquiatra chamado de Júlio Salgueiro, que infelizmente faleceu vítima de Covid ano passado. E eu acompanhei o Dr. Júlio por um tempo, até que eu fui para o Rio eu fui fazer o meu internato na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Depois eu fui fazer meu curso de especialização em psiquiatria na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também na antiga Casa de Saúde do Dr. Eiras. Eu fiz esses 2 cursos de especialização. A psiquiatria forense, eu tive um envolvimento com um professor que eu tive no Rio, e esse professor também faleceu recentemente, ele já bastante idoso, e aí através dele eu consegui estudar psiquiatria forense. Ele abriu as portas no Rio de alguns institutos que trabalhavam com psiquiatria forense, e a gente trouxe para cá, para São Luís, uma nova fórmula de fazer a psiquiatria forense, de fazer os exames, de fazer os laudos. E essa nova forma, essa nova visão mudou um pouco. A gente tem a consciência de que nós fomos responsáveis por colocar no laudo
laudo, a versão do acusado aos peritos, colocar os elementos importantes nos autos, dentro do laudo pericial. Isso tudo nós trouxemos isso, que nós tivemos essa influência no Rio. Modificou muito com a vinda para São Luís de alguns psiquiatras que nós conseguimos trazer para fazer curso, e um deles eu posso citar, que foi o Dr. Hélio Lauá. Ele esteve aqui no Maranhão no início dos anos 2000, e ele, como realinhou e coincidiu com a fundação do Núcleo de Perícias Psiquiátricas, Núcleo de Perícias Psiquiátricas Criminais da Secretaria de Estado da Saúde. A vinda dele culminou com a fundação desse núcleo. E nesse núcleo participavam, foi de início eu, doutora Cláudia, que ainda está, a doutora Sâmia do Alíbio, que continua também no núcleo, está afastada de licença gestante, mas deve estar voltando agora no mês de agosto, e o doutor Júlio Salgueiro, que faleceu ano passado. Então, permanece no núcleo a mesma formação que começou há 10, 12 anos atrás. Eu, doutora Cláudia e doutora Sâmia do Alíbio. Então, isso é mais ou menos a história de como a gente entrou na psiquiatria forense. Eu tenho documentado, inclusive gravado em arquivo, né, digitalizado, eu tenho 1.300 laudos. E em papel eu tenho mais outros tantos que eu não consegui digitalizar, que estão guardados. Alguns laudos que hoje servem. Hoje mesmo eu dei uma aula baseado no laudo daquele cidadão que já até falecido, que ficou conhecido como o monstro do Quatraque, né? Foi talvez o primeiro serial killer do Maranhão, que tinha como vítimas mulheres. Ele assassinou 6 mulheres aqui em São Luís e mais 2 em Minas. Então, foi o primeiro serial. Então, hoje nós demos uma aula sobre o laudo do chamado monstro do Quatraque. Bom, doutor Hamilton, psiquiatria forense trabalha principalmente com a perícia forense, não é isso? O senhor poderia detalhar, então, para os nossos ouvintes o que é esse trabalho? A psiquiatria forense ela é uma subespecialidade da psiquiatria. Você tem a formação em psiquiatria e depois você faz um curso de psiquiatria forense. Hoje, além do curso, você tem que fazer uma prova de título de especialista em psiquiatria forense hoje. Como eu sou mais das antigas, eu já tenho um registro de qualificação nessa área. Não preciso eu fazer, mas os mais jovens que forem entrar, eles necessitarão de fazer essa prova de título de especialista. A psiquiatria forense ela é um ramo tanto da psiquiatria como um ramo da medicina legal. E ela serve de subsídio para a justiça, para a justiça, quando a autoridade judicial, quando o Ministério Público, quando a defesa tiverem dúvida a respeito da sanidade mental ou insanidade mental de um acusado, a psiquiatria forense está ali para informar se aquela pessoa tem ou não um transtorno psiquiátrico, tinha um transtorno psiquiátrico à época dos fatos. Então, ela pode ser retrospectiva, né? A perícia ela pode ser retrospectiva quando você faz um exame sobre o estado de saúde mental à época de um delito ou à época de um fato, que pode ser da área civil ou da área da justiça do trabalho, né? Ou então uma perícia prospectiva, que você faz a respeito do futuro daquela pessoa, geralmente de algum examinando, de algum acusado, de que foi submetido à medida de segurança. Então, a gente faz aquela perícia prospectiva para saber se ele tem condições, está em condições de voltar ao convívio social, se ele está restabelecido do seu transtorno, qual a conduta que se pode dar. Ou, então, na própria área civil,
ou então na Justiça do Trabalho, saber se aquela pessoa pode ser readaptada novamente ao trabalho. E a perícia, ela psiquiátrica, ela serve para eles têm esses dois viés, um viés retrospectivo e um viés prospectivo. Interessante, porque a gente imaginava que perícia forense só fosse na área criminal, mas o senhor acaba de trazer aí a informação de que ela pode servir também na área civil, na área do trabalho, né? E no direito civil, ela é muito mais extensa, que você vai avaliar a condição de testar, de fazer testamento, em caso de anulação de casamento, em vários pessoas que se negam a receber notificação, quer dizer, tem várias situações na Justiça do Trabalho, é muito mais ampla do que na Justiça Criminal. E na Justiça do Trabalho tem aparecido muitos casos em decorrência de um fator interessante que foi consequência da pandemia. Como a pandemia afastou muita gente do trabalho presencial e muitas pessoas desenvolveram quadros de ansiedade, quadros de transtorno misto de ansiedade e depressão, quadros de pânico, se desenvolveram nesse curso da pandemia, muitas pessoas elas passaram a ter dificuldade de se adaptar novamente ao trabalho, desenvolver o que a gente chama de um transtorno adaptativo. E muitas das vezes o patrão, o gestor, ele não entende aquela situação, ele não entende direito a situação vivida, que o médico mandou um atestado, dizendo que o trabalho tem que ser, de certa forma, ele não entende e aquilo termina chegando à Justiça do Trabalho e nós somos chamados, né, o núcleo, às vezes, ele é chamado para opinar sobre a condição daquela pessoa no trabalho. Então, tem várias situações desse tipo. Na Justiça Militar se vê muita questão também sobre a psiquiatria forense entrando também, opinando em alguns casos na Justiça Militar também. Ah, interessante. Então, é bem mais amplo do que a gente podia imaginar. Também. Doutor Hamilton, mas sem dúvida alguma que os casos que repercutem mais, né, porque acabam ganhando uma projeção na mídia, as pessoas se interessam mais, são os casos da psiquiatria forense aplicada ao direito penal. E, inclusive, imagino que o senhor tenha trabalhado nesse caso recente do júri, do Lucas Porto, e como já foi julgado, imagino que o senhor possa falar a respeito. Me parece, inclusive, que a defesa, o advogado, a banca de defesa do Lucas Porto, primeiro tentou emplacar a tese de que ele possuía algum tipo de insanidade mental. Quando viu que isso foi afastado, partiu para a tese de que a morte não foi causada por ele, sim uma morte natural. O que o senhor poderia falar para a gente sobre esse caso especificadamente? Olha, já foi julgado, apesar de estar em segredo de justiça, né, ainda. Eu fui assistente técnico. Eu fui convidado para ser o perito oficial. Eu neguei, coloquei alguns conflitos de interesse. Eu sou amigo, colega de infância, amigo do tio da vítima, e tenho relações pessoais com vários membros da família da vítima. Meus pais eram amigos dos avós da vítima, né? E eu me resguardei nessa condição de conflito de interesse e fiquei como assistente técnico da acusação. A defesa tinha seu assistente técnico e funcionou como perito oficial a doutora Sâmia. Ela se prontificou a fazer o laudo, que, por sinal, eu considero o laudo mais bem feito na história da psiquiatria. Foi o laudo do Lucas, feito pela doutora Sâmia, e teve como revisor o doutor Júlio Salgueiro. Foi um laudo muito extenso, ele demorou cerca de 6 meses para ser feito, ele extrapolou aqueles 45 dias, isso até me foi perguntado pela defesa o porquê de tanto tempo, né? Foi explicado a eles de que foi preciso você se amparar de todos os recursos.
Então, imagine em um hospital público, numa sala de entrevista, você colocar câmera para filmar, para gravar toda a entrevista, e isso demorou tempo, e todos os exames possíveis e impossíveis você tinha que fazer para comprovar se aquela pessoa, se o acusado, ele tinha, hoje condenado, se ele tinha ou não algum tipo de transtorno. Então, todos os exames, ressonância eletromagnética, avaliação psicológica, todos os testes psicológicos possíveis foram realizados. Isso demandou muito tempo. E nos foi, a princípio, a defesa levantou uma hipótese de que ele teria tido um surto psicótico, foi afastada essa hipótese, porque não havia nexo de causalidade na situação. Foi afastado também a hipótese dele ter tido no passado algum tipo de transtorno. Ele teve uma ou duas consultas com um médico psiquiatra, que foi o Dr. Geraldo Meloni, que não fechou diagnóstico nenhum a respeito dele. Na entrevista dele, ele não teria fechado o diagnóstico. E ele no exame, até o próprio assistente técnico da defesa também chegou à conclusão que ele não era portador de nenhum tipo de transtorno psiquiátrico maior. Ele não tinha. A história desse poderia dizer, pode ter sido um transtorno de personalidade, tipo antissocial. Ele não tinha nenhuma história para justificar um tipo de transtorno de personalidade. Ele não era uma pessoa violenta, nunca foi, nunca brigou, nunca agrediu ninguém. Tinha alguns pontos de algumas ilicitudes no comportamento dele, mas não sequencial, coisas pontuais que aconteceram em um passado. Então, duas ou três coisas pontuais que não foram sequenciais para ser fechado o diagnóstico. Então, não tinha como você informar que ali havia algum tipo de transtorno psiquiátrico. Então, ali a defesa partiu para uma outra tese, não é? A tese de não autoria do crime, como morte natural, né? Tentou desqualificar o homicídio, né? Para homicídio simples, e a tese não pegou, né? Bom, esse teria sido o caso mais rumoroso em que o senhor atuou, doutor Hamilton? Não. O caso mais complicado, talvez o caso mais difícil, o caso mais pesado de todos foi o do Chagas, do Francisco das Chagas. O caso do Francisco das Chagas talvez tenha sido... O emasculador, né, como ele ficou conhecido. Foi o mais difícil, porque ele foi em um período realizado, esse exame foi em um período em que se sofreu, fez o laudo, fui eu e o Dr. Geraldo Meloni, havia uma cobrança muito grande para que nós fizéssemos esse laudo de imediato. E era um laudo que requeriria muito tempo para ser feito como esse foi. Mas houve uma pressão muito grande. E o juiz, do fato, foi o doutor Márcio Brandão, se não me falha a memória, e ele conseguiu trazer alguns estudiosos que faziam estudo de serial killer, como a doutora Ilana Casoy, trouxe a Ilana Casoy e me trouxe uma outra pessoa que a memória me falhou, que era um psicólogo até, que trabalhava só nisso, é uma pessoa que tem trabalhos publicados na área, e eles fizeram uma entrevista com eles. Nós levamos ele um sábado, eles chegaram aqui numa sexta-feira, se reuniu com o Dr. Márcio, e depois eles se reuniram com a gente. Nós mostramos o que a gente já tinha produzido em termos de laudo. Eles acharam que o laudo estava bom, que a gente deveria apresentar aquele mesmo, mas eles queriam fazer olhar o preso. E nós fomos com eles até o presídio, ele estava ali no Olho d'Água, o presídio do Olho d'Água, e para surpresa nossa,
ele tem um transtorno de personalidade, ele preenchia todos os requisitos de transtorno de personalidade, desde a infância, vítima de maus tratos, sofreu abuso quando criança, foi vítima de maus tratos familiar, ele tinha um comportamento agressivo, reprimido muito grande, ele fazia luta e ele tinha um certo passado de envolvimentos sexuais meio anormais, né? Com diferenças de idade muito grandes. Mas ali a gente estava... Nós ficamos muito em dúvida, porque havia um nexo ali de uma data para frente, e a gente queria ver se... E hoje eu acho que eu tenho quase que certeza de que essa data, da data em que foi o primeiro crime que ele cometeu para trás, deveria ter outro, mas havia essa pressão para esse laudo para que pudesse formalizar direito, a justiça pudesse se manifestar a respeito dele. E ele foi muito arrogante, ele foi muito desafiador, amedrontador com a doutora Ilana e com esse psicólogo que veio aqui. Eles ficaram temeram ele. Ele contou algumas coisas para eles de uma maneira muito fria, contou. E para nós, ele só tinha confirmado o homicídio do garoto que encontraram enterrado na cozinha da casa dele, que ele enterrou e amarrou, ele quebrou o menino todo e colocou num saco de lixo e enterrou no fundo da casa. Foi quando o policial que investigava ele, que descobriu lá e pegou uma cartilagem, e que levou para o ML, que viu que a cartilagem era de gente, não era uma cartilagem animal, e aí que cavaram, prenderam ele, que encontraram a ossada desse menino. Esse ele afirmou que era sobrinho dele, era um menino de 9 anos. Eu me lembro que eu fiz uma pergunta para ele, como é que um menino de 9 anos caberia num saco de lixo? Aí ele disse, doutor, só Deus sabe. Esse foi o laudo mais difícil, porque a gente teve essa pressão de concluir ele num período muito rápido. Num período de 15 dias, a gente teve que concluir esse laudo. Então, foi um laudo muito, 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 muito difícil de você realizar. Mas teve alguns outros de coisas bizarras. A gente for contar, a gente vai ter aqui um dia contando, mas esse, sem dúvida, que eu fiz foi o mais difícil. Esse foi o mais complicado, e esse e o do Roberto Elísio, do que agredia a mãe. Até hoje eu tenho arrependimento, Heraldo, de ter feito esse laudo, porque nós fizemos esse laudo em regime de urgência. Nós fizemos esse laudo de noite. E esse, por questão de segurança dele, ele estava sendo ameaçado por toda a sociedade, né? E esse laudo nós fizemos de noite. Nós não deveríamos, serviu de lição. Não deveríamos ter feito naquele horário. Ele era diabético, ele era obeso, ele era hipertenso, ele era usuário de drogas. A nossa conclusão é que ele foi plenamente responsável, mas na nossa conclusão nós pedíamos 90 dias de acompanhamento médico dele no CAPS, devido ao abuso de substância e o risco que ele tinha de vida, porque ele era diabético, tinha que fazer alguns exames. Cara, nós fomos quase presos na audiência de custódia pela juíza e pelo promotor. E a gente que eu estava querendo proteger o acusado, aquela coisa toda. Bem, a gente tinha razão. 2 meses, 3 meses depois, ele faleceu vítima de um infarto do miocárdio no presídio. Talvez, se ele te fizesse, continuasse preso, fosse lá para o CAPS nos dias determinados, vem toda segunda-feira aqui para te ter assistência, ter um acompanhamento, fazer os exames necessários. Talvez, se ele tivesse ido para o CAPS, ele não teria morrido, ele teria cumprido a pena dele com a justiça, talvez ele teria se reintegrado novamente na sociedade. Bem, infelizmente, ele veio a óbito. Esse foi um laudo também complicado de ser feito. Compreendo.
Doutor Hamilton, o senhor trabalhou nesses dois casos complicados, difíceis, de repercussão nacional e até internacional. Eu lembro que esse caso do Chagas, por exemplo, até o Discovery Channel andou pensando na possibilidade de fazer um documentário sobre ele e Foi, tal, enfim. Mas o senhor também... Nós fomos entrevistados por um desses caras que queriam Foi. ir para fazer um documentário, fazer um filme sobre ele, que queriam informações. Nós passamos algumas informações para ele e eles se impressionaram com a marca digital do psicopata. O psicopata ele tem uma marca digital, ele deixa uma marca digital. E, Heraldo, só um instantinho que eu tenho um gato, o gato está subindo aqui, bom, sai daí. Então, ele deixa uma marca digital. E o Chagas, ele tinha uma marca digital. Todas as crianças que foram assassinadas, elas foram assassinadas pelo mesmo método. Todas foram por estrangulamento. Todas. Nenhuma foi por facada, nenhuma foi por paulada, nenhuma foi por nada. Foi por estrangulamento. Então, todas as 42 crianças, elas tiveram o mesmo modus operandi, que era esse. O segundo era que ele, como foi chamado de masculador, todas as crianças elas tinham os órgãos genitais, os órgãos sexuais, arrancados por dente, por mordida. A perícia, a princípio, achava que foi bicho, que era algum animal, porque encontrava já o corpo em decomposição, mas aí eles foram ver, a perícia foi ver, os peritos do ML, que são muito bons aqueles caras, rapaz, e eles foram ver que todos aqueles corpos das crianças que foram encontradas, eles tinham a mesma marca, tinham a mesma forma de como o órgão genital era tirado. Então, ele matava as crianças, ele mordia os órgãos genitais, ele dilacerava, ele puxava com a boca. Então, todos tinham essa mesma marca. Eles ficaram muito impressionados, caras. E eles entrevistaram, nós mostramos as fotografias, eles tiveram acesso ao processo e tal. Eles ficaram impressionados e iam fazer um documentário, realmente, um filme, um documentário, alguma coisa sobre ele. Eu não sei se ele permitiu, se ele deu essa autorização, porque ele é muito difícil. Então, não sei se ele deu essa permissão, mas ele foi levantada essa hipótese mesmo. E os caras vieram aqui em São Luís. Tem a impressão que ele não permitiu, porque a gente não ouviu mais falar nada a respeito, né? Doutor Hamilton, o senhor também está tendo cuidado no seu Instagram, que a gente inclusive está divulgando aí, para que os nossos teleouvintes possam acessar, de divulgar agora casos que o senhor acha curiosos do passado, que merecem uma revisita, né, uma análise e tal. Como é que está sendo a repercussão disso? Rapaz, tem boas. A gente tem alguns casos que já tiveram 2.000 visualizações, né? A gente, através desses vídeos pequenos de 10 minutos, no máximo 10 minutos, que a gente faz contando a história ali, um resumo, contando a história em si, e não todo o laudo, através dele a gente já deu aulas na Faculdade de Medicina de Maringá, nós vamos dar agora uma em agosto na Faculdade de Medicina da PUC de Minas Gerais, na PUC-MG de Belo Horizonte, BH. E o assunto sempre vai versar sobre algum tema da psiquiatria forense. Na Universidade de Maringá, a gente deu aula sobre um assunto que a gente tem um trabalho publicado sobre as parafilias, sobre os desvios sexuais. A maldade humana, sobre um tema que eu gosto muito, né? Esse tema da maldade, ou então um contexto geral da psiquiatria forense, do que é a psiquiatria forense, as áreas de atuação da psiquiatria forense, a função do perito, a função do assistente técnico. A gente está pensando nessas duas coisas. Como é para estudante, a gente está pensando nesses dois temas, mas eu estou mais para expor geral da psiquiatria forense do que para a maldade. A maldade é um tema muito interessante, Heraldo, muito interessante, sobre a maldade humana. O homem, ele é mau. A essência do homem é má. Né? O homem é o lobo do homem, né, doutor Hamilton? Olha,
Com o senhor, o papo rende muito, a gente ainda teria muita coisa a falar. Eu lembro, inclusive, que uma vez tive o privilégio de entrevistá-lo na TV Justiça sobre o tema das parafilias, que também é muito interessante. A gente pode conversar sobre ele daqui a alguns meses aqui mesmo, pela Rádio Timbira, no Direito no Ar. Enfim, mas chegamos ao final da nossa entrevista. Agradeço muito a sua participação, doutor Hamilton Raposo, psiquiatra forense, pela excelente e esclarecedora entrevista. E abro espaço agora para suas considerações finais. Olha, Heraldo, eu agradeço muito a oportunidade. É um programa que eu escuto quando estou em casa, às 11 horas, dia de sábado. Todo sábado, quando estou em casa, eu escuto o programa, bem interessante, e eu agradeço demais a oportunidade, agradeço ao Instituto Mérito, agradeço à Associação dos Magistrados pela oportunidade, e a gente sempre estará às ordens para ti, Heraldo, que é meu amigo particular, e para o mundo jurídico também. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, doutor Hamilton, inclusive pela sua honrosa audiência. Nós precisamos fazer um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Gente, o bicho tá pegando. A nova variante faz vítimas de todas as idades. Os jovens estão morrendo também. Então, é preciso que você entenda. A situação é grave e está longe de acabar. Não se engane. Se você já pegou o vírus, pode pegar de novo. Por isso, se cuide, proteja sua família. Evite aglomerações, use máscara, mantenha as mãos limpas. Essa luta tem que ser de todos nós. Governo do Maranhão. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos ao primeiro quadro do nosso programa, o Pode Isso, Procon? Com nada mais, nada menos que a presidente do Procon Maranhão, Karen Barros. Vamos conferir. Bom dia, professor Heraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Timbira. Eu sou a Karen Barros, presidente do Procon Maranhão, e neste quadro vou esclarecer algumas dúvidas sobre direitos do consumidor. Comprei um celular de monstruário e me disseram que não tem garantia. Pode isso, Procon? Não, não pode. Se o consumidor comprou um produto com vício aparente, um arranhão, um amassado, ele deve ser informado previamente e essa informação deve estar inclusive na nota fiscal de compra. Agora, se o produto apresentou um outro vício que não seja aquele que está lá na nota fiscal, o consumidor tem o direito de reclamar no prazo de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Caso você seja prejudicado em uma situação como essa, procure o Procon Maranhão. Vamos a um outro quadro do nosso programa, o Direito Tributário Descomplicado, com a contadora Daniela Moura. Acompanhe. Oi, pessoal, tudo bom? Estou mais uma vez aqui no Direito no Ar, hoje para conversar com vocês sobre o contrato de trabalho intermitente. Vocês já ouviram falar nisso? Bom, o que é o contrato de trabalho intermitente? É aquele contrato de trabalho no qual há
a subordinação, porém a prestação de trabalho ela não é feita de forma contínua, ou seja, diariamente. Ela pode ser prestada em horas, em dias, ou melhor, com intervalo de horas, dias ou até meses. Nessa modalidade de contrato, o empregador convoca o empregado com até 3 dias de antecedência por qualquer meio de comunicação, até via WhatsApp, e o empregado tem até 24 horas para confirmar ou não se ele aceita aquele trabalho. Se dentro de 24 horas ele não responder, automaticamente fica subentendido que houve uma recusa da parte dele para aquela prestação de serviço, certo? E qual é a vantagem desse tipo de contrato para o empregador? É que, às vezes, dependendo da necessidade, da atividade, da sazonalidade, é interessante essa modalidade de trabalho. E para o empregado, por que ela se torna interessante? Porque ele pode ter vários vínculos. Ele pode prestar serviço para mais de um empregador, não só para aquele. E quando ele é remunerado por aquela prestação de serviço, ele recebe não só pelos dias ou horas trabalhadas, mas também ele vai receber as férias proporcionais, o 13º proporcional, tudo proporcional, certo? Não há a questão da rescisão. Se o período do contrato intermitente ultrapassar 12 meses, aí sim, o empregado terá direito a um período de 30 dias para gozar férias, certo? Mas deixando claro que a cada pagamento, sempre ele receberá aquelas verbas que eu acabei de falar aqui. E aí, gostaram do assunto de hoje? Espero que sim. Até a próxima! Em nosso país existem muitas pessoas com algum tipo de deficiência. São mais de 45 milhões de pessoas que possuem algum tipo de dificuldade para ver, ouvir, se movimentar ou algum tipo de incapacidade mental. Para se ter uma ideia, se o Brasil tivesse 100 pessoas, aproximadamente 7 delas teriam deficiência motora, 5 teriam deficiência auditiva e 19 teriam deficiência visual. Para falar sobre os avanços e os desafios envolvendo a acessibilidade no judiciário e na sociedade, a revista eletrônica Link CNJ recebe o presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Joelson Dias, e a defensora pública Renata Flores Tibiriçá, coordenadora do Núcleo do Idoso e da Pessoa com Deficiência da Defensoria de São Paulo. Confira conosco. Nos últimos anos, o Conselho Nacional de Justiça vem aprimorando as políticas e as resoluções voltadas para a garantia da inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência. Muito do trabalho do Conselho vem das experiências e demandas que chegam até o CNJ. Certa feita, um servidor de uma das varas da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, servidor cego, deficiência visual, ele tinha o programa disponibilizado pela Seção Judiciária para a leitura das peças. Só que o programa, ele só lia o Word, ele não lia as imagens. Então, como a análise dos processos ela é feita basicamente com as imagens, que são os documentos juntados, se levarmos em consideração os processos que envolvem o INSS, na prática, a acessibilidade que estava sendo disponibilizada, ela não tornava efetiva a possibilidade de labor do serviço. Um
grande marco é a Resolução 230, aprovada em 2016. Ela foi criada com o objetivo de aperfeiçoar as instalações do Poder Judiciário para atender o previsto na Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência e na Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Recentemente, a resolução foi atualizada. Já em setembro do ano passado, foi editada a Resolução 343. Ela instituiu as condições especiais para magistrados e servidores com deficiência. Sabemos, contudo, que a adequada integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, como medida de justiça social, não pode fica restrita a questões de cotas e acessibilidade. Entende-se que o cumprimento desse desafio perpassa pela adoção de outras medidas afetas ao cotidiano desse trabalhador, no intuito de assegurar ambiente propício ao seu melhor desenvolvimento pessoal, profissional e social, em busca de igualdade de condições e oportunidades, sem esquecer o indispensável respeito às suas características individuais. Os instrumentos adotados pelo CNJ visam ainda contribuir para a discussão do tema no âmbito da sociedade. Segundo dados do IBGE, cerca de 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência no Brasil. A estimativa é de que a cada 100 brasileiros, 19 têm deficiência visual, 7 deficiência motora, 5 auditiva e 1 mental ou intelectual. O juiz deve ser um cidadão acima de tudo e ter a capacidade de empatia. Essa é a questão. Empatia mesmo. Quer dizer, o juiz deve se colocar no lugar das partes, lugar do autor, lugar do réu, lugar da sociedade, lugar do acusado, enfim. O juiz precisa exercitar a condição humana, e a condição humana se perfaz justamente na empatia. O CNJ continua trabalhando para uma sociedade menos excludente e, consequentemente, mais inclusiva. Uma sociedade que reconhece a diversidade humana e as necessidades específicas dos vários segmentos sociais, incluindo a pessoa com deficiência. Tendo em vista que a noção de deficiência é interacional, o dever do Estado e da sociedade civil é o dever de eliminar, ao máximo que seja possível, as barreiras existentes. Assim, cabe ao Estado, e nesse contexto também ao CNJ, como formulador de política pública na esfera do judiciário, adotar as medidas apropriadas para prover o acesso às pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício da sua capacidade legal. E vamos então conversar mais sobre esse tema. Aqui comigo estão Joelson Dias, presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e a defensora pública, coordenadora do Núcleo do Idoso e da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Renata Flores Tibiriçá. Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Joelson, eu gostaria que a gente começasse falando sobre o conceito de acessibilidade e de quando a acessibilidade ela não é ali, de certa forma, implementada, como é que ela prejudica, por exemplo, o direito de ir e vir das pessoas com deficiência? Bom, Carla, esta pergunta é de fundamental importância para que a gente possa traduzir a compreensão de que todos esses esforços são feitos para garantir à pessoa com deficiência o exercício dos seus direitos em condições de igualdade com as demais pessoas. É por isso que a gente tem toda uma legislação nesse sentido, a Convenção da ONU, a Lei Brasileira de Inclusão e agora os esforços do próprio Poder Judiciário, do próprio CNJ, no sentido de garantir a inclusão e a acessibilidade das pessoas com deficiência. Porque já se mudou há muito o conceito de pessoa com deficiência. Claro que as pessoas com deficiência têm os seus impedimentos de longo prazo, a perda de alguma estrutura do corpo, o comprometimento da funcionalidade, mas a gente sabe que não é isso que as impede de realizarem, usarem, gozarem dos seus direitos. São as barreiras impostas pelo meio, impostas pela sociedade. Por isso que a gente vai falar de recursos, de acessibilidade, por isso que a gente vai falar de tecnologia assistiva, por isso que a gente vai falar de apoio, enfim, toda e qualquer medida concreta que possa remover essas barreiras
na comunicação, na informação, no meio ambiente, as barreiras arquitetônicas, mas principalmente as barreiras atitudinais, o preconceito, a discriminação, o capacitismo, que impedem ou limitam o gozo dos seus direitos pelas pessoas com deficiência. É esta, então, a noção de acessibilidade. E, doutora Renata, a gente está falando, o Joelson falou muito a respeito de que o Brasil tem sim normativos, a gente se baseia também em convenções internacionais aqui no Brasil para tentar garantir a acessibilidade. Quais são hoje os desafios, né? O que acontece que o Brasil ainda não consegue ser tão pleno nessa acessibilidade? Felizmente, Carla, eu acho que a gente tem muito ainda que eliminar, de fato, barreiras que são atitudinais, né? Existe ainda muito preconceito, muita discriminação em relação à pessoa com deficiência e a dificuldade de compreender de que a pessoa com deficiência, ela tem possibilidade, sim, de estar plenamente incluída na sociedade, desde que a gente garanta essa eliminação das barreiras e permita que ela possa participar em igualdade de condições com as demais pessoas. O desafio é grande, isso tem sido feito, né, e tem sido buscado por diversos órgãos do sistema de justiça, a Defensoria, o Ministério Público, a OAB, o próprio Judiciário. Esse passo que o CNJ dá é extremamente importante, porque a gente percebe a dificuldade no Judiciário de garantir, muitas vezes, os direitos das pessoas com deficiência, especialmente a acessibilidade nas audiências. Então, esse passo é bastante necessário e importante para que a gente, de fato, consiga garantir uma participação em igualdade de condições. Joelson, fala um pouquinho para a gente sobre essas normativas, né, essas leis que o Brasil hoje tem de garantir a acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. O que a gente já avançou? O que de fato, né, as leis contribuíram de melhoria? Bom, a primeira coisa é lembrar que nós temos um déficit de muitos anos de efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, porque, claro, isso começa com a Constituição de 88. Desde 88 que a própria Constituição garante o direito à igualdade, à não discriminação e fala expressamente, inclusive, em acessibilidade. Depois nós tivemos uma importante conquista que foi a Convenção da ONU, que tem, inclusive, o status de norma constitucional. E isto é importante porque a Convenção da ONU vale para todas as unidades federadas, portanto, a União, estados e municípios, e vale também para todos os poderes. O próprio Poder Judiciário, por força da Convenção da ONU, tem que cumprir as normas nela previstas. E, finalmente, temos a Lei Brasileira de Inclusão, que também, no mesmo sentido da Convenção da ONU, vem garantir esse novo conceito de pessoa com deficiência, falando da obrigação que tem as nossas autoridades, a nossa própria sociedade, de remover essas barreiras. Renata, a gente está falando de quase 25% da população brasileira que no último censo disse ao IBGE que tem ali algum tipo de deficiência. Vocês dois estão falando muito na palavra preconceito. Por que ainda ocorre? Aonde que o sistema público, aonde que estamos falhando? Por que esse preconceito ainda ocorre? Então, como o Joelson colocou, e é uma das questões mais difíceis da gente tratar, é a questão do próprio capacitismo. Existe uma compreensão de que pessoas com deficiência, elas seriam pessoas incapazes, né? E é esse paradigma que a gente tem que eliminar, né, e mudar totalmente. Né? Do ponto de vista, inclusive, jurídico, a pessoa com deficiência, conforme as normativas que foram citadas, como a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa com deficiência é plenamente capaz. Mas existe ainda uma resistência, uma tentativa de compreender as pessoas com deficiência como objetos de proteção e não sujeitos de direito. E é nesse sentido que a gente precisa mudar a nossa visão a respeito das pessoas com deficiência. Nós temos diversas pessoas na sociedade que demonstram que, quando a gente elimina barreiras, né, não é uma questão de superar, a pessoa com deficiência não tem que superar essas barreiras. Quem tem que eliminar as barreiras é a própria sociedade. Nós temos que garantir que a pessoa com deficiência seja respeitada na sua diversidade humana. Né? Então, a gente precisa, de fato, ter um olhar
diferente a respeito da deficiência. A deficiência não é um menor valor em relação à pessoa, mas sim algo que faz parte da diversidade humana. O impedimento faz parte da diversidade humana e a gente consegue, com a eliminação das barreiras, permitir que essa pessoa participe, de fato, em igualdade de condições com as demais. E, Joelson, diante desse cenário, como é que fica o Poder Judiciário, o papel tanto de acesso dessas pessoas, como também de atuação do Poder Judiciário? Como não poderia ser diferente, um papel de muito protagonismo, porque é justamente o Poder Judiciário que vai atender a essas demandas, a essas reivindicações da sociedade, das pessoas com deficiência, de suas entidades representativas no que diz respeito à efetivação, à implementação de toda essa legislação. E o Poder Judiciário tem sido muito firme nisso. Sempre que provocado, em geral, tem feito valer a Convenção da ONU, tem feito valer a Lei Brasileira de Inclusão. O próprio Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já afirmou a Convenção Internacional da ONU, os direitos nela contemplados, as garantias nela asseguradas. Então, primeiro, a importância de se divulgar o próprio acesso ao judiciário por conta desta atuação relevante que tem o judiciário de interpretar a legislação e afirmar todos esses direitos. Temos uma resolução específica do CNJ para o Poder Judiciário e para os cartórios, garantindo acessibilidade, garantindo inclusão, discriminando todos os recursos que têm que ser adotados sempre que tiver alguma pessoa com deficiência envolvida no processo. Isso vale também para os juízes, os magistrados, a própria Defensoria Pública, não são só as partes, ou seja, os atores do próprio Poder Judiciário também com deficiência, garantidos os seus direitos e recursos de acessibilidade. Doutora Renata, agora com o olhar de quem atua dentro da Defensoria Pública, trabalhando justamente com essas pessoas, como essas normativas, até mesmo as resoluções do CNJ, têm ajudado nesse trabalho que ainda é desafiador e precisa ser aí também aprimorado e aprofundado? Por enquanto, a gente ainda não sente um impacto importante dessas normativas, porque eu acho que ainda existe um desconhecimento. Mas, na medida em que houver o conhecimento por parte dos tribunais de justiça a respeito dessa normativa, vai ser muito importante para que a gente possa, de fato, ampliar a garantia da acessibilidade. Nós tivemos, em diversas situações na Defensoria, algumas questões, principalmente relacionadas às pessoas surdas, da dificuldade de participação de audiência de pessoas surdas. Né? A resolução ela busca atender e tratar essas questões, né, com um olhar da diversidade, com a preocupação de fato, garantir acessibilidade para esses grupos. A gente, infelizmente, está encaminhando aqui já para o final da nossa entrevista. Eu gostaria, assim, de uma forma bem rápida, que a gente deixasse um recado, uma mensagem para quem está nos acompanhando, que é o seguinte: para viver a diferença é preciso compreendê-la. O que vocês deixam de recado para quem está nos assistindo? Onde procurar? Como se inteirar desse tema? Joelson. A internet hoje é um importante recurso para que se possa conhecer as principais leis, as principais decisões judiciais, as principais notícias sobre o tema. E a capacitação. É de fundamental importância investir no servidor público, na servidora pública, na sua qualificação, nas carreiras, priorizar o orçamento para essa qualificação, para essa capacitação. A própria resolução do CNJ vem nesse sentido de não somente dispor dos recursos de acessibilidade, Libras, audiodescrição, Braille, toda a tecnologia assistível, inclusive nas páginas de internet, mas também no que diz respeito à contratação e qualificação em Libras dos próprios servidores. Então, tem muito para ser feito ainda, mas com capacitação, com conhecimento, com informação, é possível avançarmos. Renata? Muito importante que a gente faça, de fato, uma escuta qualificada das pessoas com deficiência quando elas cheguem nos nossos órgãos, né? Os órgãos do sistema de justiça, seja a Defensoria, seja o Ministério Público, o próprio Judiciário, né? Que não desvalorize a pessoa com deficiência e não há de fato escute, porque uma das grandes preocupações que nós temos, principalmente no nosso atendimento, é de que a pessoa seja de fato, possa ser de fato a protagonista no sentido de trazer a informação para a instituição e possa ser ouvida. Agora, o que é importante é que também os nossos órgãos
do sistema de justiça, eles, de fato, se adaptem à legislação. Né? Então, conheçam a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, então, e que garantam a capacitação, como o Joelson colocou, que é essencial para os servidores, né? Sem esquecer de que a gente precisa garantir também o acesso nesse momento remoto. A pandemia trouxe diversas dificuldades e diversos desafios, mas trouxe também a possibilidade de que as pessoas com deficiência não necessariamente precisem sair das suas casas para poder ter acesso a diversos serviços. Né? A Defensoria vem tentando, pelo menos a de São Paulo, se adaptar a essa nova situação, a esse novo normal, e garantindo a acessibilidade nesse ambiente. Muito obrigada, ou seja, o caminho está posto aí, os objetivos traçados. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de Joelson Dias, presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e a defensora pública, coordenadora do Núcleo do Idoso e da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Renata Flores Tibiriçá. Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta como um caso marcou a carreira. Sou Valdo Pereira de Souza Paiva, sou juiz substituto no estado do Ceará, atualmente lotado na comarca de Pentecoste. Sou professor efetivo da Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, onde tenho a honra de lecionar nas cadeiras de Direito Penal e Processo Penal. Eu descobri muito novo, era menino com 4 anos de idade, no máximo. Eu tenho uma cicatriz na fóvea da retina do olho esquerdo. A fóvea é onde se concentra a maior parte das imagens que nós formamos nos nossos olhos. Essa mácula, esse buraco que existe, essa cicatriz, ele simplesmente não tem célula para formar imagem. Então, meu olho esquerdo, embora seja funcional, vá para a esquerda, vá para a direita, para cima, para baixo, ele é um olho que não funciona, porque ele não forma imagem. Em 2015 foi que eu comecei a estudar concurso para magistratura. O concurso 2018 do Ceará saiu, saiu o resultado em 2019, no começo de 2020 nós fomos nomeados, para ser mais exato, dia 28 de fevereiro de 2020. Eu sou juiz e eu sou humano. Eu também tenho estresses, eu também cometo erros, e por isso existem recursos, eu também cometo erros, eu também sou pessoas que pessoas que conseguem que guerra como qualquer outra. Mas eu entendo que no meu papel, no meu trabalho, eu entendo o quanto custa um erro. Então, eu sou juiz, eu sou humano, e eu entendo que por trás de cada um dos processos também tem seres humanos. Então, é meu dever trabalhar da maneira mais célere possível para que essas pessoas consigam alcançar a prestação jurisdicional que estão buscando, se for do direito delas. Então, não é só representatividade, é reconhecimento. É reconhecimento que pessoas que têm deficiências são pessoas eficientes quanto outras que não passam pelas mesmas dificuldades. São pessoas que têm como realizar seus trabalhos de maneira bem feita. São pessoas que têm como se destacar pelo trabalho que exercem. Não se precisa analisar a pessoa por uma deficiência que ela possua. Não. O ser humano ele se destaca por suas habilidades. Se a pessoa se buscar aquilo que ela deseja, aquilo que ela objetiva para a vida dela, ela vai alcançar, independente de qual seja o desejo dela na área jurídica, seja magistratura, seja defensoria, Ministério Público, as carreiras policiais, as procuradorias. Se a pessoa quer e deseja, vai buscar sim, com afinco e vai conseguir passar. Não existem limitadores para a vontade humana. Apesar de todas as dificuldades e de todas as deficiências que possamos ter, não existem limitadores para a nossa própria vontade. E a gente destaca que caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar.
a primeira do Maranhão. De